Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que paira a vida de todo mundo. Eu quero falar com vocês, inclusive é um tema que um amigo meu esses dias pediu para mim: Josmar, fala sobre esse tema, porque todo mundo sente isso e em alguns momentos isso é bom, isso é ruim. Eu quero falar com vocês hoje sobre o medo. O medo é uma coisa que angustia a gente, que faz a gente se apequenar, faz a gente perder oportunidades, faz a gente deixar de fazer um monte de coisa. Então a gente tem N exemplos para falar sobre isso. E por isso que eu queria discutir isso com vocês, porque é justamente algo que já fechou muitas portas para mim. Então isso é muito importante para mim mesmo, falar sobre esse assunto. Gente, já teve momentos da minha vida que eu ia tomar atitude ou fazer algo que eu não tinha feito, que o meu corpo mudava completamente, eu travava só de pensar naquilo que eu ia fazer. Entrevista, por exemplo, às vezes eu ia fazer uma entrevista, eu passava a noite inteira angustiado somente pensando sobre os pontos negativos que eu poderia errar. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, para o empresário, para o empreendedor, o medo, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Então vamos primeiro pelo lado ruim. Um exemplo: se eu sei que tem uma pessoa ali que me ameaçou, que está chateada comigo, diz que vai me matar, obviamente esse é um medo saudável. Agora, quando tudo que eu vou fazer, eu nunca acho que estou pronto, toda vez que eu olho, não, isso aqui não está bom, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, isso atrapalha. Quantas pessoas vocês conhecem desse jeito? Tudo que ela vai fazer, o medo não deixa ela dar o segundo passo. Ela para, ela trava. E quantos empresários, quantos empreendedores, quantas pessoas vivem preparando a vida inteira e nunca acham que está pronto? Será que você que está pensando assim como eu já pensei muitas vezes, não está na hora de deixar esse lado ruim do medo e seguir adiante? Ter um pouquinho de coragem e fazer aquilo que você ainda não fez? Porque o não, como o ditado popular já diz, você já tem. Agora, o sim, você tem que ir atrás dele. E mais, há um tempo atrás eu gravei um vídeo, vocês que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, eu sugiro que assista, que eu falo sobre assumir ou transferir a culpa. E eu abordo um pouco disso aí. Então às vezes a gente pensa assim: não, o mercado está ruim, as coisas estão ruins, esse negócio não vai dar certo, fica transferindo a culpa. Não. Comece a fazer o que você tem vontade de fazer hoje. Não deixa o medo te atrapalhar. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantos projetos, quantas pessoas eu conheço que você vai falar com ele e ele tá: não, mas e se não der certo? Não, mas e se acontecer isso? Gente, testa, vai em frente. Errar, todo mundo erra. Que eu falo nesse vídeo que eu comentei com vocês agora há pouco, todo mundo erra. Agora a diferença é a seguinte: você pega o erro como aprendizado e segue em frente. É sobre isso que eu falei no vídeo anterior. Então hoje, gente, a dica para vocês é a seguinte: você tem medo? Eu também tenho. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar, né, Daniel? O Daniel lembra os primeiros vídeos? Eu ficava com medo, pensando o que as pessoas iam falar. Porque a gente tem esse medo, a gente tem a necessidade de ser aceito. A gente fica pensando assim: ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? De todo jeito elas vão falar mesmo. De todo jeito elas vão falar. Agora, o que vai mudar em você, você só vai saber se alguma coisa vai dar certo ou não se você testar. Enquanto você pegar o medo como um troféu e colocar ele na sua estante e ficar ali, ó, defendendo ele, você nunca vai saber o que você poderia ser ou o que você poderia ter feito. Ou até mesmo aquele projeto que está engavetado, que você tem medo de não dar certo, tem medo de perder o único dinheiro que você tem, o único investimento que você tem, ou até mesmo um sonho, um projeto que você tem, sei lá, o que você está pensando em fazer. Mas para finalizar, eu queria deixar essa mensagem: não deixe o medo destruir os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos da sua empresa.